Amém. Boa noite, graça e paz. Quem diria que seria fácil? Alguém já pensou que a vida é fácil? Não é, né? A vida não é fácil. A vida, ela é para os corajosos. Tem que ter coragem para viver. E viver bem. Ser feliz. Por isso que a Bíblia diz: não temas. Não tenha medo. Eu estou contigo. Amém? Nós temos 366 não temas. Ou seja, um não temas para cada dia do ano. O apóstolo João falou em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui nós vemos esse filme falando sobre as aflições, os BO, né? Que todo dia acontece dentro de uma família. Onde não tem BO, onde não tem briga, onde que não tem discussão, não tem como. As pessoas são diferentes, por mais que a mãe e o pai eduquem seus filhos com a mesma educação, os filhos já são diferentes um do outro. Eles vão ter comportamentos diferentes, vão ter reações diferentes e automaticamente vão ter brigas. E aqui nós vimos que quando as brigas venham, né? As brigas, o que acontece? O temporal, é a tempestade. E não é nada legal enfrentar a tempestade, né? A gente quer só tempo bom. Só que tempo bom não forma bons marujos. Mas a tempestade forma bons marujos. Deus quer que Deus quer que você, a gente cresça, a gente evolua, a gente seja realmente corajosos. Pessoas que saibam lidar com as adversidades da vida. Porque a vida, ela nos prega algumas peças. E nós precisamos estar fortes. Nós precisamos ter conhecimento e sabedoria para saber agir no momento da crise. Então, no momento da crise, ou você foge, ou você enfrenta. E aqui nós estamos ensinando vocês a enfrentar o problema. E enfrentar o problema não significa que você não vai ter medo. Você vai ter medo. Mas você vai agir apesar do medo. Mesmo com medo, bora lá. Vamos enfrentar. Não vamos ficar paralisados. Vamos olhar e dizer: Senhor, eu estou com medo. Mas a tua palavra diz que contigo eu posso todas as coisas. Deus, eu estou com medo. Mas eu não vou paralisar. Eu vou enfrentar. Eu vou agir, mas vou agir com assertividade. Eu vou agir com sabedoria. Eu vou agir com a graça, teu favor que vem dos céus. Eu vou agir mediante a tua palavra. Eu vou agir porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu vou agir porque eu sei que eu sou teu filho, tua filha amada. Então, independentemente das crises, independentemente do que vier, eu me coloco à disposição para agir. Eu não vou ficar parado, pois a tua palavra diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. E avançam para vencer. Então, meu querido, minha querida, você que está nos ouvindo nas redes sociais, independentemente do que você está passando, independentemente do gigante, independentemente da tempestade, o Senhor Jesus está no teu barco. E Ele vai te dar força e sabedoria para você enfrentar e vencer. Amém? Você crê nisso? Hoje é dia das mães, apesar que todos os dias, no meu ponto de vista, é dia das mães. Eu quero que você faça algo diferente hoje. Eu não peço isso, mas eu quero que você fique em pé nesse momento agora. Pastor, o que o senhor vai me pedir? Algo simples, que você pode fazer. Se você tiver intimidade com teu irmão, tua irmã, você vai lá e dá um abraço nele ou nela. Mas se você não tiver intimidade, você vai apenas estender a mão e desejar para essa pessoa muita graça, muita luz,
muito amor. Quem sabe essa pessoa está precisando desse abraço hoje. Quem sabe ela está se sentindo não amada. E com o teu abraço ela vai se sentir amada. Pastor, eu não gosto de abraçar. Não importa, então dá a mão. Se alguém já vier para abraçar, dá a mão. É tua intimidade, eu sei. E você tem direito de querer ou não se abraçar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas o mais importante é, mesmo que você dê a mão ou abrace, faça isso com amor. Faça isso com carinho. Amém? Nós precisamos aprender a fazer isso. A gente consegue se posicionar só apertando a mão. A gente aprendeu aqui no filme A Forja, né? Que a gente trouxe. Como tu se posiciona, mesmo dando um aperto de mão. Mas também um aperto de mão pode mostrar carinho e amor. Então fica agora livre agora para fazer essa bagunça e abraça esse irmão, abraça essa irmã, porque ela vai precisar desse abraço. Tenho certeza absoluta disso. Tem gente aqui dentro que está precisando de um abraço. Pastor, quanto tempo eu vou abraçar? Não sei. É tu e Deus, tu e essa pessoa. Cientistas de Harvard, da Universidade de Harvard, diz que o abraço acima de 30 segundos, ele desperta ocitocina, hormônios do prazer, hormônios do carinho, do apego. Então o abraço ele é muito importante. Por quê, pastor? Porque a igreja primitiva ela se abraçava. A igreja primitiva ela se amava, ela demonstrava afeto, demonstrava carinho. Isso era, na verdade, um diferencial da igreja primitiva. E nós queremos copiar isso. Ou seja, não ser uma igreja fria, ser uma igreja que abraça, uma igreja que ama, uma igreja que se importa, uma igreja que não fica olhando para a roupa das pessoas, ou então como ela está ou não está, mas uma igreja que se importa com o interior da pessoa. Essa é a igreja que nós queremos. Uma igreja verdadeira. A nossa missão aqui é levantar verdadeiros e frutíferos discípulos do Senhor Jesus. E para isso nós precisamos ter os mesmos princípios e os mesmos valores que a igreja primitiva tinha. Então, quando eu pedir para você abraçar, beijar, pelo menos dar a mão, é demonstrar carinho e amor. Nesse gesto você vai dizer, porque na verdade o abraço, o aperto de mão, ele diz muita coisa, mas o que mais importa é o teu corpo, porque o teu corpo está comunicando naquele momento do abraço. O teu corpo está comunicando esse carinho, esse amor que a pessoa precisa, na verdade. Sabe como é que é? É como se você pudesse voltar à infância e receber, Mariana, um abraço do pai. O colo do pai. E como é bom ter o colo do pai, né? Então aproveita. Ninguém está ligando aqui. O importante, na realidade, é isso. É você dar um abraço, você dar um colo, você dar um carinho, você dizer para a pessoa que ela é importante, mas isso tem que ser congruente, ou seja, o teu gesto tem que estar congruente com o que você está comunicando. Amém? Talvez você vai esquecer do que foi pregado, mas você vai lembrar do abraço. Às vezes uma palavra, um gesto, fala mais que 1000 palavras. E é isso que nós temos que buscar no nosso dia a dia. Então eu estou te ensinando aqui um código para você ser feliz no teu dia a dia. Ou seja, seja coerente. A forma que você quer comunicar com o corpo que você está comunicando. Às vezes você diz, eu estou feliz, mas você está emburrado. Você está com uma expressão chata. Está entendendo? Não cola. Então você precisa ser feliz para estar feliz. E o ser vem antes de fazer. E o ser vem antes de merecer. Então primeiro você seja. Seja grato. Seja feliz.
Seja forte, seja corajoso, ou seja, acesse a tua verdadeira identidade. Porque a tua verdadeira identidade está em Cristo, está em Deus. E em Deus você é filho, filha de Deus. Em Deus você pode todas as coisas. Em Deus não há impossível para o nosso Deus. Então quando você acessa o ser, que é a tua identidade dá força para você fazer o que for necessário. Tem gente fazendo muito esforço, querendo fazer as coisas, mas faz com peso. Enquanto que se você fosse identidade, se torna leve. Porque você vai fazer do teu jeito, do teu estilo, da tua forma de ser. Sem olhar para a reputação. Sem olhar para o que as pessoas pensam. Tô nem aí para as pessoas. Como diz a música, eu quero é Deus. Estão entendendo? Queridos, vocês têm que buscar Deus. O que importa não é o que as pessoas vão dizer. O que importa é o que Deus sabe ao teu respeito. É isso que vale mais. Se você conseguir entender isso, já valeu o culto de hoje. Acesse a tua identidade. Pastor, mas como é que eu acesso a minha identidade? Como é que eu acesso o meu propósito? Só acessa a identidade verdadeira. E só acessa o teu propósito verdadeiro quando você acessa a fonte da tua identidade e do teu propósito. Pastor, quem é a fonte da minha identidade e do meu propósito? Quem te criou. Porque o autor, o criador, ele sabe o que ele faz e o propósito para o qual ele inventou aquilo. Amém? Querido, se você se voltar para Deus, se você buscar a Deus, se você tiver intimidade com Deus, se isso for realmente uma sede e fome do teu coração, nada, absolutamente nada, vai impedir que você acesse quem você é. E a vida vai se tornar mais leve. Pastor, então agora, a partir de então, nunca mais vou ter problema. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você vai ter o direito, a liberdade de ser quem você nasceu para ser. Você não entendeu? Você vai ter o direito e a liberdade de ser o quem você nasceu para ser. Você não vai ser obrigado a tentar se moldar ao outro, o que o outro ou a outra quer de você. Não! Você vai ser você. Isso traz uma leveza. Isso tira um peso de em cima de você tão grande que você se torna livre. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém? Agora vamos começar a pregar. Isso foi só uma introdução. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 1, do 1 ao 5. Vamos ler todos, na nova versão internacional. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como servi os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido que também habita em você. Amém?
Senhor amado, o Senhor é nosso Deus. E nós queremos agora, Pai amado, que o homem desapareça, que Cristo cresça e que o Senhor seja engrandecido. Abre nossos ouvidos espirituais e tira toda distração em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Aleluia. Nós vamos falar sobre uma mãe, duas mães aqui, que mostra aqui o texto. A primeira é a avó, que é a mãe duas vezes, chamada Lloyd, e a segunda mãe, Eunice, mãe de Timóteo. Nós poderíamos pegar várias mães que a Bíblia fala: Sara, Rebeca, Raquel, Ana, mãe de Samuel, e assim por diante. Nós poderíamos pegar várias mães como Maria. Que exemplo de mãe Maria foi? Maria é mãe de Jesus. Ou seja, muitas e muitas mães que foram e são ainda referência. Se fosse hoje, nós falamos que pessoas que a gente pode modelar, copiar, buscar referências. Então, eu não venho aqui trazer algo que seja inalcançável. Não venho aqui também banalizar o que elas fizeram, mas nós temos que buscar um meio termo, um equilíbrio. Ou seja, algo que você, mulher comum, normal, pode fazer, ser uma boa mãe. E aqui, o apóstolo ele começa falando sobre essas mães como exemplo. Então aqui nós temos essas mulheres aqui são um exemplo. Por que são um exemplo? Porque criaram um bom filho, chamado Timóteo. Só para vocês tentar entender, Timóteo ele foi educado, Timóteo foi discipulado por Paulo. Quando Paulo foi preso, Timóteo ficou no lugar de Paulo lá na igreja de Éfeso. Era uma das maiores igrejas. Hoje seria a Turquia. Então, Timóteo ele tinha uma grande responsabilidade. Pastorear uma igreja muito grande, uma das maiores que tinha na época. E não podia ser para qualquer um. Tinha que ser para alguém realmente forte, alguém respeitável, alguém que era de confiança de Paulo. Por quê? Porque Paulo agora estava preso. E Paulo não ia mais sair da prisão. Paulo, na verdade, quando escreveu a segunda carta a Timóteo, foi a última carta que ele escreveu, e ele estava pronto para morrer, ou seja, ele ia ser decapitado. O machado seria colocado na sua cabeça, seu pescoço, e a sua cabeça ia rolar, ele ia morrer. Então ele sabia que eram as últimas palavras, e ele estava dando praticamente um testamento, deixando indicações de uma direção para alguém que ele amava muito, respeitava muito, mas que precisava de orientações, que era Timóteo. Mas aqui ele ressalta que Timóteo só chegou a ser o homem que ele era. E ter a estatura que ele tinha, pela moral, pelos valores, pelos princípios, porque foi bem educado. Naquele filme A Forja, que nós olhamos aqui, nós vemos um jovem, que nem esse jovem aqui que nós olhamos aqui também do comercial, com muitos problemas, muitos dilemas, muitas dúvidas. E quem não passa por isso, até mesmo na certa idade ainda, a gente tem muitas dúvidas. A gente não sabe qual direção tomar, mas por causa dos nossos repertórios, das nossas experiências, a gente acaba acertando mais, porque nós já erramos muito. Agora, o que acontece na realidade? Às vezes nós, quando nós somos pais, e vocês mães, a gente se esquece como nós éramos na idade dos nossos filhos. Quanta rateada, quanta besteira a gente já fez. E às vezes nós queremos a perfeição deles. E às vezes nós não damos o direito deles errarem também. E eles vão errar. Eles vão nos frustrar. Eles vão nos entristecer.
E está tudo bem, porque isso faz parte do processo, faz parte da vida, porque quando eles também envelhecerem, quando também eles estiverem com mais sabedoria e mais experiências, eles vão ver que nós estávamos certos. Em algumas partes certos, em outras talvez nem tanto. Mas essa questão da gente, pai e mãe, ter uma expectativa em relação aos filhos, uma alta expectativa, faz com que a gente se frustre. Faz com que a gente queira o impossível, e o impossível só Deus pode fazer. Então aqui eu quero nivelar todos. Os nossos filhos vão errar. Os nossos filhos vão nos frustrar. Os nossos filhos vão nos entristecer também. E está tudo bem. Faz parte do processo. Se a gente entender que isso faz parte do processo, que eles também precisam ter os seus erros, para que depois eles possam avaliar e com a nossa ajuda, se recuperar, eles vão corrigir a trilha. Amém? Então não crie grandes expectativas. O maior problema nosso é criar altas expectativas. E essas altas expectativas nos frustram, porque a gente pensa que o outro vai pensar, vai sentir, vai agir, que nem nós agiríamos. Mas não é assim. Cada cabeça, uma sentença. Então eles precisam também ter o seu espaço do erro. Só que o que a gente vai fazer? Nós vamos orar. O que nós vamos fazer? Nós vamos procurar ajudá-los. Por quê? Porque na hora que ele estiver no chão, na hora que ele estiver triste, na hora que ele estiver desanimado, na hora que ele também estiver frustrado, nós não vamos ser o primeiro a julgá-los, a criticá-los, mas sim a acolhê-los. E acolher não significa dar o tapinha nas costas e dizer, ó, tá tudo bem, você não errou. Não, não. Primeiro tu acolhe. Primeiro tu abraça. Depois, no momento certo e oportuno, vamos conversar sobre isso. O que você aprendeu com essa situação? Ou seja, você faz perguntas para o teu filho, para a tua filha, e vê se ele realmente ou ela realmente aprendeu a lição. Vê se realmente ela conseguiu entender onde foi que ele errou, o que ela errou. É assim que se faz. Porque já basta a mente e o coração dele ou dela para acusá-lo. Estão entendendo? Já basta o diabo, que é acusador por excelência. Então você, mãe, você, pai, mas principalmente as mães que me ouvem agora, sejam sábias. Seja como aquela mulher de Provérbios 31, que nós já falamos, né? Uma mulher que os filhos, o marido, a sociedade valorizava e honrava ela. Pastor, mas eu não sou sábia, eu sou impulsiva, eu sou reativa. Busca em Deus. Se enche do Espírito Santo, que Ele vai te dar domínio próprio, Ele vai te dar sabedoria. Mas pastor, eu já errei muito. Então confessa os teus erros. Diga para o teu filho, para a tua filha que você errou também. Mas você queria o melhor. Quem erra querendo errar? Ninguém erra querendo errar. Nós erramos porque queremos acertar. Mas erramos. Isso não tira a responsabilidade do erro. Agora, quando nós assumimos nosso erro, isso reduz a nossa culpa. Isso reduz a nossa punição. Mas a gente precisa falar. Pastor, mas eu não quero que o meu filho passe por o que eu passei. Então, testemunhe para ele. Testemunhe para ela o que você passou. Fala para ela o que você passou. Comente dos teus erros. Por quê? Isso vai fazer com que na hora em que o teu filho ou tua filha estiver para cometer o mesmo erro, ela vai pensar 2 vezes antes de cometer esse mesmo erro. Então, quando você é mais sábio, você consegue conduzir teu filho e tua filha para o caminho da sabedoria. Ou seja, você não vai esconder as tuas percas. Você vai contar os teus ganhos, mas também vai contar as tuas percas. E geralmente as tuas percas vão falar muito mais alto do que teus ganhos. Porque se tu falar só teus ganhos, os teus filhos vão olhar para você e vai achar que está inacessível. Você está muito distante dele ou dela. Mas quando você compartilha as tuas percas, ele vai ver que você é ser humano. Como ele, como ela.
E como ser humano também é sujeito a falhar e errar. Amém? Quando você consegue ser vulnerável, você abre uma porta, você abre uma ponte que conecta ao teu filho e à tua filha. Ou seja, você não quer ser o certinho, não quer ser o santinho, não quer ser aquele que nunca peca, porque isso é errado. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Mas você vai dizer onde você errou, as consequências que teve o teu erro. E isso vai falar mais alto do que qualquer chazinho, do que qualquer coisa que você queira colocar na mente ou dele ou dela. Estão entendendo, queridos? Eu estou sendo prático aqui. Eu tenho uma palavra aqui que eu não consigo nem olhar. Mas eu quero que você preste atenção. Eu quero que você entenda que o teu filho ou a tua filha está olhando para você. E querendo ou não, ele está te copiando. Agora vem aí a grande pergunta, o que ele está vendo? E o que ele está importando de você que ele vai copiar? É algo que dê valor? É algo que vai trazer ganhos ou percas? O que ele está vendo de você que ele vai, de alguma forma, modelar, copiar e levar para a sua vida? Então a grande questão não é o filho ou a filha que a gente quer, mas é ser o pai ou a mãe que os nossos filhos precisam. Estão entendendo? É um grande desafio na realidade ser esse pai, ser essa mãe que nossos filhos precisam. Pastor, mas por que eu preciso ser esse pai? Por que eu preciso ser essa mãe? Ninguém influencia mais o filho ou a filha do que o pai e principalmente a mãe. Então não é a questão de ser o certinho, o santinho, não é por aí. É a questão do exemplo que você está dando. E esse exemplo que você está dando, ele grita mais alto que as tuas palavras. Que os teus filhos não vão ouvir o que você fala, mas ele vai ouvir o que você faz. O que você faz é mais forte, é mais poderoso do que aquilo que você diz. Porque aquilo que eu digo nem sempre é congruente com aquilo que eu faço. Mas quando você está se esforçando, está procurando e buscando ser uma pessoa melhor, ou seja, você procura acessar a tua versão melhor e procura uma melhoria contínua todos os dias, ser um pouquinho melhor. Os teus filhos vão ver o teu esforço e vão ver o resultado. Eles vão gostar do que estão vendo. Eu não estou falando aqui de religiosidade. Eu não estou falando aqui de espiritualidade barata. Eu estou falando de palavra de Deus. Amém? A minha oração hoje, o meu desejo hoje, é que você entenda. Quando você se conecta com a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus, e você começa a ser tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz para ser, quem mais ganha é você. Quem mais ganha é a tua família. Quem mais ganha são as pessoas que estão ao teu redor. Quem mais fica honrado e você glorifica é o próprio Deus. Porque está vendo o teu esforço. Ele está vendo que você realmente está buscando ser uma pessoa melhor. E na busca de ser uma pessoa melhor, você foge dos dois extremos. Quais dois extremos, pastor? O primeiro extremo da legalidade. Ou seja, se você for demais para a direita, você se torna legalista. E tudo você aponta o dedo, tudo é pecado, tudo é feio. Isso não é bom. Mas também, por outro lado, é o liberalismo, ou seja, tudo é liberado, faz qualquer coisa. Também não é por aí. Nós temos que buscar um centro, um equilíbrio. E esse equilíbrio é ser verdadeiramente quem você nasceu para ser. Esse equilíbrio, essa verdadeira liberdade, é quando você acessa a Deus. E acessando a Deus, você se torna realmente quem você nasceu para ser. E acessando a Deus, você vai se comunicar com Ele, você vai falar com Ele, e você vai ouvi-lo. E acessando a Deus, você tem a liberdade de ser e fazer aquilo que Deus planejou para a tua vida. Pastor, como assim? Então agora eu vou ser um pregador, eu vou ser um pastor? Não estou falando disso. Eu estou falando que onde você estiver, trabalhando onde você estiver,
as pessoas vão ver Deus através de você. Onde você estiver, as pessoas vão acessar a Bíblia, porque você vai ser fonte da palavra de Deus. Onde você estiver, você vai sempre ter uma palavra para levantar aquelas pessoas. Onde você estiver, as pessoas vão ver coragem, ousadia e determinação na tua vida. Por quê? Porque você está cheio da presença de Deus. Você está cheio de coragem. Queridos, quando você acessa a palavra de Deus e a presença de Deus, o Espírito Santo, você fica vacinado contra os vírus. Quais vírus, pastor? Primeiro vírus, o mundo, o sistema. E como é que eu sou picado por esse vírus? Quando eu assisto muito série, muita TV, muita novela, muito jornal, ou seja, muita informação tóxica. A palavra de Deus diz, Salmo 101, versículo 3, não porei coisas más diante dos meus olhos. Então você vai entender que os 5 sentidos que nós temos são acessos do mundo exterior para o interior. E Romanos 12, 2 diz que a gente não pode se amoldar ao mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você vai ter uma mentalidade cristã verdadeira. Então, na mentalidade, você vai ter pensamentos bons, você vai ter emoções boas e você vai ter comportamentos bons, que acabam criando crenças boas e acabam criando hábitos bons, que acabam determinando e direcionando o meu destino. Pastor, qual é o meu destino? É Deus. A minha origem. O meu propósito. E o meu destino é o mesmo. É Deus. Então eu vou trabalhar para Deus aonde? No meu trabalho. Aonde? Na minha casa. Aonde? Onde eu estiver. Por quê? Porque Deus habita em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Por quê? Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você compreende isso, entende isso, você vai viver, você vai viajar, você vai comer uma pizza, você vai comer churrasco, você vai fazer qualquer coisa. Mas tudo é para a glória de Deus. Tudo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, tudo é para a glória de Deus. Ou seja, você sabe que você está vivendo no Espírito. Você sabe que você está vivendo para glorificar Deus. Você sabe que tudo que você faz tem uma intenção. E qual é a intenção? Glorificar Deus. Tudo que você faz é se encher de Deus. E quando você se enche de Deus, fica mais fácil a vida fica mais leve. Eu só estou pedindo uma coisa para vocês. Eu não quero dinheiro de vocês. Eu não quero nada de vocês. Eu só quero, porque a Bíblia diz, nosso Deus diz na sua palavra, filho, filha, dá-me o teu coração. Nós estamos vivendo nesse mundo e esse mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno, pertence ao diabo. Mas um dia o Senhor vai levar a sua igreja e o teu sangue não vai estar nas minhas mãos. Porque aqui nós pregamos a palavra genuína. Aqui nós pregamos a palavra pura e verdadeira. E a palavra pura e verdadeira é que Deus te ama e Ele te quer. E a única coisa que você precisa é entregar a tua vida para Ele. A única coisa que Ele quer e deseja é que você seja luz, que você seja sal. A única coisa que Deus deseja é que todos os dias você decida ser de Jesus. Decida renovar a aliança que um dia você fez com Deus. Só isso. Não é ser crente chato.
não é querer botar na goela abaixo dos outros, porque a Bíblia diz, Malaquias 4,6, não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. A única coisa que a gente precisa, na verdade, é ter essa vida de intimidade todos os dias com Deus. Aí a vida começa a valer a pena. Aí a vida começa a se tornar mais leve. Aí a vida começa a ter mais sentido. Quando eu decido por Deus todos os dias, eu sou grato. Quando eu decido por Deus todos os dias, eu sou feliz. Quando eu decido por Deus todos os dias, eu tenho força, coragem, ousadia, determinação. Quando eu decido por Deus todos os dias, eu erro menos. Eu não vou deixar de errar, porque eu sou ser humano. E quando eu errar, eu vou ter a clareza que eu errei, a coragem de voltar para acertar, mas também eu não vou ficar me culpando. Estão entendendo? Já basta o diabo para tentar me culpar. Já basta as pessoas para olhar, mas tu não é pastor, tu não é crente. Sou crente sim, mas sou um ser humano. Eu erro também, eu falho também. Não sou anjo. Eu vou errar menos. Cada vez menos, se Deus quiser. Eu tenho me esforçado para isso, para andar e me mover no Espírito. Mas não vou deixar de errar. Está entendendo? Então, quando nós temos essa consciência disso, a vida se torna mais leve. E Deus tira o peso que nós carregávamos nas nossas costas. De ter que ser aquilo que as pessoas querem que a gente seja. Ter que ser aquilo que eu aprendi que eu tenho que ser. E aquilo que eu aprendi que eu tenho que ser nem sempre é verdade. Eu tenho que ser o que Deus me fez para eu ser. Eu tenho que ser aquilo que está congruente com aquilo que eu amo ser. E que para mim é leve eu ser. Mas se está pesado, alguma coisa tem de errado. Levanta, pesquisa, questiona e verifica se realmente você não está buscando uma aceitação. Se não está buscando uma aprovação. Se não está buscando alguém que te dê um tapinha nas costas e diga, tá bom. Quem sabe teu pai, quem sabe tua mãe. Você não tem que provar mais nada para ninguém. Você tem que ser o homem e a mulher que Deus fez você para ser. E se você não consegue ser ainda, tudo bem. Tenha paciência, você está no caminho, você está no processo. E o processo vai chegar ao fim. Mas você precisa entender que você só consegue chegar lá com a presença de Deus. Amém? Hoje é Dia das Mães. Eu quero que você, mamãe que está aqui, você, mamãe que está me ouvindo também pelas redes sociais, entenda e compreenda. Você pode ser uma mãe melhor. Você pode ser uma mãe segundo o coração de Deus. Você pode ser uma mãe melhor. Mas pastor, eu errei muito. Quem não erra? Eu já fiz muitas besteiras. Quem não fez? Começar por mim. Eu não sou digno de te acusar. Está entendendo? Eu vou estender a mão e vou te ajudar. Pastor, se não vai meu erro, eu vou ver teu erro. Mas com muito amor e muito carinho. Eu vou te confrontar em amor. E mostrar teu erro. Para que você melhore. Mas não para te pisar. Jamais. O meu Deus não faz isso. O meu Deus não fica julgando. O meu Deus morreu por ti. Na cruz do Calvário. Está entendendo? Se a gente tem bem claro quem é Deus,
Se a gente tem bem claro quem sou eu, fica mais fácil viver nessa terra. Porque as principais perguntas quem é Deus? Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Propósito. E para onde eu vou? Se eu entendo e respondo com clareza essas perguntas, fica mais fácil. Só tem uma quinta pergunta. Quem eu estou convidando para caminhar comigo? Onde eu estou indo e me associando? Vão me ajudar a ser uma pessoa melhor? Sim ou não? Se te ajuda, continua. Se não te ajuda, te afasta. Porque o grupo, a comunidade, ela serve para nos levantar, não para nos rebaixar. A comunidade, ou com quem nós andamos, serve para nos confrontar em amor. Porque às vezes nós precisamos de um puxão de orelha. Eu sei puxar a orelha, mas com amor. Mas eu sei puxar a orelha. Estão entendendo? Isso é importante, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 12:6 que a gente precisa corrigir em amor. Quando você corrige uma pessoa em amor, ela quer ficar brava contigo, mas não consegue. Porque ela fica brava inicialmente, mas depois ela para, pensa, mas eu estou errada mesmo. Por que eu vou ficar bravo com ele ou com ela? Não tem como ficar bravo. Pode ficar inicialmente, porque a gente tem orgulho, a gente tem... Mas esse ego não leva a nada. A gente precisa ser corrigido. Ninguém aqui é prova de erro. Vou começar por mim. E eu peço para Deus, eu dou a liberdade para o Espírito Santo me corrigir. E me mostrar onde estou errando. E como eu posso ser uma pessoa melhor. Todos os dias eu pergunto para Deus. E todos os dias eu me esforço. Porque eu vou corrigindo a rota. Eu vou ajustando comportamentos. Eu vou ajustando pensamentos. Eu vou ajustando emoções que não são boas. E quando você faz essas perguntas, e você consegue se confrontar e olhar no espelho e vou dizer para aquela pessoa, aquele ser que está olhando no espelho, eu vou te vencer. Tu não vai me vencer, mas eu vou te vencer. Em o nome de Jesus. Porque aquela imagem, às vezes, é o nosso pior inimigo. Transformar o nosso pior inimigo em o nosso melhor aliado. Amém? Hoje, uma palavra diferente. Que eu botei aqui para pregar, eu não olhei nada. Eu só dei espaço e deixei o Espírito falar. Acho que era isso que Deus queria. Eu quero que você pare, pense e reflita. Quem você é de verdade? Sem as máscaras. Pastor, eu não estou usando máscara. Não estamos no Covid. Tire as máscaras. Amém? Tire todas as máscaras. Deixe a máscara cair. Pastor, quantas máscaras estou usando? Não sei. Talvez você esteja usando 2, 3, 4, 5, 10 máscaras. Talvez nessa noite caia uma. Talvez tenha mais 8, 9 para cair ainda. Mas se você deixar que o Espírito Santo faça a obra, todas as máscaras vão cair. E o maior beneficiado vai ser você. E sabe o que vai acontecer quando as máscaras caírem? Além de Deus, quem vai se alegrar quando as máscaras caírem? A tua criança interior, que talvez você nunca ouviu. Aquela criança que tem dentro de você, que são as tuas memórias, que precisa de um abraço. Preciso contar uma nova história para ela. Preciso ressignificar o que você viveu. Com teu pai, com a tua mãe ou com Deus. Mas precisa disso. Aí ela vai poder chorar. Ela vai poder gritar. Ela vai poder falar muitas coisas que estão ocultas e escondidas. São máscaras
que ao longo da tua jornada você se permitiu colocar. Mas Deus está dizendo hoje, tire as máscaras. Libera essas memórias. Libera a tua criança interior. E deixa ela falar, deixa ela gritar. Deixa ela botar a boca no trombone se for necessário. Mas para que ela possa se sentir leve. Teu pai, tua mãe, depois você. Calam a boca dessa criança. Está na hora de deixar ela falar. Você vai ver coisas e vai ouvir coisas que talvez você nem pensava, nem imaginava que estão dentro de você. Eu vou contar uma história rapidinha. Eu não quero me prolongar muito. Uma mulher de Deus estava num evento de missionários, ela ia para a África. E naquele evento o Espírito Santo estava falando muito forte. E ela tinha que passar por uma sessão de terapia, tinha que passar por uma sessão para poder se abrir, mas ela não conseguia se abrir. Ela falava, eu estou bem, eu estou preparada, mas tu tem que passar, mas eu não quero, mas tu tem que passar. E quando ela passou por essa sessão de terapia, e ela realmente abriu o coração, num certo momento a criança gritou. E em certo momento ela deu um grito de desespero tão forte que todo mundo chamou a atenção de todo mundo. E aí ela entendeu, porque a mãe dela morreu quando ela estava nascendo. E inconscientemente ela se culpava pela morte da mãe. Ela levou esse peso toda a vida dela. Por causa que a mãe morreu quando ela nasceu. Então ela é culpada da morte da mãe. Você acha que uma criança é culpada da morte da mãe? Ela achava que sim. O que aconteceu? Ela não podia ter filhos. Porque inconscientemente ela tinha medo. Se ela engravidasse, ela ia morrer também. Então tem coisas que são ocultas, inconsciente. E a gente não sabe por quê. Atrapalha a nossa vida. O que a gente tem que fazer é pedir para que o Espírito Santo traga a luz. E quando ela gritou, a criança gritou e dizendo, eu não tive culpa. Ela se assustou. Ela não entendeu o grito da criança interior nas suas memórias. A gente chama isso de grito primal. Um grito primitivo. E aí, naquele instante que ela gritou, ela foi abraçada. E alguém, como se fosse a mãe dela, disse, você não teve a culpa. E ela ficou livre. Meses depois ela engravidou e ela foi cumprir com a missão que ela tinha lá na África. Quem vai entender o cérebro humano? Quem vai entender a mente humana? Ninguém. Por mais que o cientista hoje tente, e estão em bons caminhos. O cérebro é como se fosse um universo. É vasto. É complexo. É difícil. Eles mapearam muito poucas coisas ainda. Então nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus ele tenha acesso a essas memórias, a esses bloqueios, para que a gente possa ser o que Deus quer que a gente seja. Amém?